Tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Essa aqui foi direcionada para o Jorge, mas também, se vocês acharem, né, interessante responder. Na aula de composição, você citou diversos compositores da MPB. Gostaríamos de saber quais são as suas indicações de compositores e cantores cristãos dos nossos dias, para que possamos analisar a sua composição e não passar muito tempo ouvindo cantores seculares. Bom, eu poderia dar uma lista enorme enorme não, mas uma lista boa de... menos euforia. Uma lista boa de colegas, de pares aí, né, de gente que está na estrada há muito tempo, que faz música da melhor qualidade. Mas quanto aos cantores não cristãos, é aquilo que eu falei na oficina. Partindo do pressuposto de que somos cristãos de origem protestante, uma das grandes bandeiras da reforma protestante é a sacralização da vida. Não existe distinção para Deus, ou não deveria existir para nós, entre sagrado e profano. Nós estamos imersos no sagrado de Deus. E isso vale até para quem não sabe disso. Há muita arte sendo produzida no Brasil e no mundo que expressa valores do reino de Deus, mesmo que essas pessoas que as produzem não estejam cientes disso, não saibam disso. Isso é uma opinião pessoal. Eu não creio que a música cristã ela é a única receptora ou a única, vamos dizer assim, detentora dos valores de Deus. Deus não é cristão. Deus é Deus. E por conta disso, nós vamos encontrar... Eu gosto muito de uma frase do Tom Jobim, que diz assim, que só há dois tipos de música, boa e ruim. Isso vale para todo tipo de música, inclusive música religiosa. Tem música religiosa boa e tem música religiosa ruim. Então, o que faz a música boa não é o fato dela ser religiosa, ou dela ser pretensamente cristã. O que faz a música cristã boa é se ela tem respaldo, conteúdo teológico saudável, e se ela é bem feita, se as pessoas que fazem música, elas se esmeram em fazer uma música bem feita. Isso vale para o contexto secular. Tem muita música secular ruim, principalmente as que são veiculadas na mídia, mas tem muita música boa. Então, assim, eu não diria para você, me diga os autores cristãos para eu não ouvir tanto músico não cristão. Ouça os não cristãos, ouça tudo, sem medo de se contaminar. Se você tem o Espírito de Deus em você, você está protegido de qualquer contaminação. Entendeu? Mas tem que ter o Espírito de Deus em você. É como eu penso, é a minha opinião. Quer falar, Léo? Quer falar alguma coisa? Meu nome é João Lúcio, sou esposo dessa moça bonita aqui. Eu acho que a música, realmente, como o Jorge falou, ela tem o seu caráter de ser apreciada. E isso, os cristãos não estão isentos ou proibidos desse momento, dessa possibilidade de apreciar a boa música. Temos bons e maus exemplos, tanto dentro da igreja como fora. Com relação a você escutar músicas seculares para uma determinada finalidade, seja ela você crescer musicalmente ou apreciar uma determinada linha, maneira de se fazer, de se compor, de se tocar, para que você possa crescer dentro do seu talento, da sua habilidade, tudo bem. Se você está ouvindo algum músico secular com o objetivo de alimentar o seu espírito, de se preparar ministerialmente, talvez não vai funcionar muito bem. Então, tudo é uma questão da motivação e de você ter esse discernimento do que eu vou me alimentar e de qual é a finalidade,
É o que eu penso. É interessante a gente perceber que, como o Jorge colocou, não há a gente que construiu essa distinção, música secular e música igrejeira, música cristã, música profana, né, e música sacra. E, na verdade, a gente vê, infelizmente, hoje, no segmento evangélico, sobretudo, uma música que não revela Deus, não derrama Deus. É uma música com uma teologia equivocada, muitas vezes. E eu acho que passa por isso, eu particularmente. Então, eu não estou fazendo disso uma regra, eu estou testemunhando para vocês uma experiência minha, particular, intransferível, ela é minha experiência. Eu gosto muito de música popular brasileira e eu gosto muito da Marisa Monte. Eu gosto do timbre de voz dela, eu gosto das canções dela e tal. E o que acontece? Eu ouvi a Marisa Monte sistematicamente, porque eu aprecio o estilo de música que ela faz, eu gosto da música dela, e eu aprecio sistematicamente, ouvia sistematicamente. E eu comecei a perceber que, em pouco tempo, em que eu estava mergulhada nessa música, eu fiquei muito vulnerável. Por isso que eu digo que é uma coisa particular, né? É minha. Eu fiquei crítica, mas não uma crítica de um jeito bom. Eu comecei, tudo que eu ouvia dentro da igreja, eu achava lixo. Tudo que eu ouvia dentro da igreja, eu achava, ai, que coisa ruim, que bateria horrível, que contrabaixo mal tocado. Ai, que palavra chata. Ai, que povo chato. Eu comecei a ficar intolerante à igreja. Agora, engraçado, eu só fiquei intolerante à igreja. E quanto mais intolerante a igreja ficava, mais amiga do mundo eu fui ficando. Tem uns anos já que isso aconteceu na minha vida, mas foi algo que me marcou de uma maneira tão particular que eu vi, por exemplo, se você come uma carne de porco, ela não te faz mal. Para você ela é saborosa e nutritiva, não te causa mal. Mas algumas pessoas são sensíveis. Algumas pessoas tomam leite e não faz mal nenhum. Mas se eu tomar leite e eu tenho intolerância à lactose, aquilo vai me fazer mal. Então, a pessoa que fez a pergunta, se você acha que ouvir a música secular vai te tirar do eixo, procure músicas cristãs como Jorge, músicos cristãos. Agora, esse negócio, a música, existe a música. Não existe música cristã e música profana. Existe música feita por cristãos e feita por não cristãos. E o artista, a arte é a manifestação do que está dentro do artista. Se ele está cheio de gratidão, ele pode ser não consciente dessa gratidão, consciente de que está emitindo uma mensagem cristã, mas ele está, como o Jorge diz, propagando valores do reino de Deus. Então, você vai ouvir uma música, quando eu escuto, uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Gente, eu sinto uma alegria com aquela música, entendeu? E ela não é uma música dentro dos padrões, entre aspas, cristãos, entendeu? Eu acho que o artista derrama do que ele está cheio. Se ele está cheio de amargura, a canção dele vai refletir isso, vai reproduzir isso em nós. Inclusive em artistas gospel, né? Inclusive em artistas gospel, entendeu? Então, não está ligado a ser música feita, música cristã e música não cristã. Eu acho que está conectado ao que o artista está querendo passar na composição dele. Inerente ao artista derramar na obra dele do que ele está cheio, né? Então, você vai achar isso em todo segmento, em todo tipo de música, como o Jorge disse, música ruim, música boa. Procure música, você que fez a pergunta, e se você acha que você fica vulnerável ouvindo músicas ditas, chamadas seculares, hoje a gente tem tantos poetas, né? Estênio Márcios, João Alexandre, gente que faz música de muita qualidade, com conteúdo teológico, que não está fazendo nenhuma aberração, e faz porque é um adorador mesmo, faz porque quer manifestar Deus através da sua arte. E, curiosamente, também temos essa semelhança. O Jorge citou que as melhores músicas não são as que são veiculadas na mídia. E no segmento cristão, isso também é uma realidade. As melhores músicas não é as que estão sendo veiculadas aí. Então, procure que você vai achar.
Uma outra pergunta, até relacionando isso que a Helena já falou um pouquinho, ela já pincelou, mas eu vou jogar aqui a pergunta caso vocês queiram dar mais um pouco, né, de informação. É o seguinte: é certo então que os louvores teriam que ser todos escritos relacionados pela Bíblia? É errado as outras canções escritas? Isso foi uma coisa que eu falei aqui na sala. E é um debate antigo, né, Jorge? Sim. Desde a época de Calvino e Lutero, quando Lutero escrevia os hinos dele, e Calvino falava, não, tem que cantar só os salmos. E é uma pergunta muito complicada, mas assim, eu não disse isso. O que eu disse é o seguinte, que todas as canções, a pergunta basicamente é assim, só pode cantar o que está na Bíblia? E nem tudo que na Bíblia deve ser cantado. O nosso pastor Luiz Saião sempre diz isso. Nem tudo tem coisa na Bíblia que é Satanás falando. Você vai cantar o que Satanás falou? Né? Não tem coisa. Ou inimigo, ou coisas da velha aliança que não se encaixam em algumas realidades. Mas o fato é o seguinte: o que eu disse é que toda canção, para ser cantada na igreja e para uso da igreja cultico, presta atenção, nós estamos falando diferente, nós estamos falando de apreciação, de arte, eu estou falando de uso cultico. Essa canção tem que estar alinhada com princípios das Escrituras. Isso não significa que tem que estar com, por exemplo, vamos pegar aqui um hino... Não significa que tem que ser literal. Isso, literal. Vamos pegar um Charles Wesley da vida que escreveu: se eu tivesse 1000 línguas, seria pouco para louvar o Senhor. Você acha que isso não é uma coisa linda de se dizer? Né? 1000 línguas eu quisera ter para expressar louvor a Ti. Mas não está na Escritura literalmente, né, Jorge? Tá. Essa canção tão bonita que a gente cantou, todas, Viva a Chama, Adorador, não está especificamente lá, literalmente, mas os princípios estão ali da Escritura, então é isso. Eu acho que você tocou um ponto muito importante. Existe música litúrgica, que eu gosto de chamar de litúrgica, música para a liturgia, música para ser cantada pela congregação, na comunidade. Agora, a arte não se limita à música para a liturgia. Então, vamos fazer música para... Eu já fiz muita música, o que nós cantamos aqui, música para a liturgia, e gosto de fazer e faço. Mas como artista, a minha arte não se limita a fazer música para o culto. Conheço muita gente que só faz música para o culto, e tudo bem, é o chamado, é o direcionamento da pessoa. Agora, eu, por exemplo, não, eu faço música para ser cantada na igreja e faço música para além da igreja. Então, a gente precisa olhar a arte nessa perspectiva. A arte não se limita, quer dizer, tudo que se produz em termos de música por cristãos não é para ser utilizado na igreja só. Tem gente fazendo música para fora. Então, depende do que você quer focar para fazer a sua análise, do que seja uma música para a igreja. Hoje, o melhor exemplo atual que a gente tem é o Marcos Almeida, Sim. que faz isso muito bem. Exatamente. A proposta do Marcos Almeida é: eu quero cantar a minha fé de uma maneira que eu comunique a minha fé para o século que não entende o crentez. Entendeu? Então, o objetivo dele é que a arte dele manifeste Cristo, promovendo uma revolução cultural, né? Então, quando você vai num show do Marcos Almeida, eu acho que eu não escutei nenhuma vez a palavra Jesus. E, no entanto, o Cristo foi 100% comunicado, né? E entendível para qualquer pessoa de qualquer religião que estivesse naquele ambiente. Então, isso é muito importante a gente discernir qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, o seu chamado, né? A sua vocação, com quem você quer dialogar, a quem você quer comunicar, se você vai compor a música. E uma coisa muito importante que você disse na resposta anterior é que o artista expressa aquilo que está dentro dele. Exato. Então, se você é cristão, mesmo que você faça uma música que não seja uma música litúrgica, os valores que te norteiam, aquilo que está no seu coração, está presente nessas letras, como é o caso do Marcos, sem que ele precise pensar nisso. Exatamente. E é nisso que eu acredito também. E o oposto é verdade também. E o oposto é verdade. Se a pessoa está com valores secularizados, mas faz uma música Religiosa? Religiosa. Você os valores consegue perceber. Sai, não tem Isso jeito. aqui eu vou fazer para vender. Não é nem bem o que eu penso, mas pega. Então, E eu eu vou fazer acho- porque pega. É comercial. E isso, na minha opinião, é a pior maneira de se fazer música, né? Porque tem um interesse escuso. Exato. Para mim, você está abusando da igreja, você está abusando
do consumidor, entendeu? É mercenário, né? Você passa uma ideia, mas na verdade você é outra coisa. Eu acho isso perigosíssimo e isso me causa repulsa. Eu acho que a gente tem que ter as nossas intenções claras, sermos transparentes naquilo que a gente quer fazer. E, você quer viver da sua música? Ok, não tem nada de errado nisso, entendeu? Mas seja transparente, fale a verdade, deixe claro a sua posição. Tem gente que está hoje falando que é líder de louvor, mas, gente, não é líder de louvor, é animador de plateia. O cara vem, joga a mão para o alto, tira o pé do chão, faz o coração para Deus, entendeu? É uma coisa que não tem nada a ver com o contexto litúrgico. E aí fica aquelas aberrações dentro das nossas igrejas. É professor de zumba que vai ministrar louvor. É a aeróbica gospel, né? E vai para lá, e vai para cá. Agora, então... sem querer fazer propaganda, mas já fazendo um pouco, o Jorge vai concordar comigo, creio. Inclusive, é o que a gente vai trabalhar. A gente tem uma matéria aqui no IAC que chama Arte e Cultura. O Jorge é um dos professores, o Serjão do Baixo e Voz é outro professor. A Helena sabe disso, o João já caminhou muito junto nisso, nessa descoberta, né? Como a gente precisa debater esse tipo de assunto. O que é a cultura, como o cristão se relaciona com a cultura, não é numa pergunta, a gente tem muitos pressupostos, e no Brasil, na igreja evangélica, a gente vem de uma caminhada muito truncada há muito tempo. A gente viveu uma época aí, uns anos 90, que tudo era pecado, tudo era do diabo, nada podia, nada acontecia, e a gente se isolou, e até hoje existe esse ranço muito grande dentro da gente. A gente precisa tirar e apreciar. Foi o que ele falou, um Marcos Almeida, um Gerson Borges, um Jorge. O Jorge tem músicas para cidades, por exemplo, né? Muito legais, a de Bagdá, o Gladir e o Gerson fizeram Alhambra, né? O João tem para Minas Gerais, para Bahia, né? Mas será que isso vai falar da Bahia de Todo Santo? E ele ainda brinca com isso, né, na música. Quer dizer, a gente é muito cheio de mimimi, né? Ali atrás, na editora Ultimato, tem livros, por exemplo, que mudaram a nossa forma de pensar. Francis Schaeffer, Huckmacher, pessoas que vão trabalhar na arte, no conceito da arte, da cultura, para tentar falar, como é que o cristão tem que se relacionar com isso? Como é que a gente tem que... O Steve Turner, que tem, né, engolidos pela cultura pop. Como que a gente precisa... Não é... Eu te desafio. Seja estudando com a gente, vai ser muito bem-vindo. Não vai atrás, vai correr atrás. Esse é um debate que a gente tem que ir a fundo. Não é numa pergunta, aqui a gente ajuda, a gente tenta, mas assim, a gente tem que ir a fundo num negócio desse, tá bom? Essa pergunta vai para o Reinaldo, sobre gerações, né? Tem tudo a ver com o que foi falado no workshop de hoje. E uma pessoa está perguntando assim: você poderia dar uma sugestão de como integrar os jovens com os irmãos mais velhos na igreja? Os mais experientes, né? Na verdade, eu estou tentando descobrir esse negócio. Porque essa igreja aqui tem 117 anos. E é a nossa realidade, né? Aqui os nossos mais velhos endeusam o nosso órgão de tubos, é praticamente a Arca da Aliança nessa igreja, né? E para os jovens é uma potestade, né? É o que impede a juventude de crescer, o órgão de tubos que nos atrapalha e tal. E aí a gente mexeu com isso quando a gente fez um show do G3 aqui. E a gente fez um show do G3 e quando a gente estava nas reuniões de produção com o Douglinhas, um amigo nosso, e aí a galera dos jovens falou assim: não, vamos arrancar os bancos, se der a gente arranca o tubo também, e vamos fazer um negócio aqui com o G3. E aí a produção, o Douglinhas, a galera falou: não, isso aqui é muito bonito, a gente tem que fazer com isso. A gente precisa deixar os bancos, a gente precisa colocar uma luz no órgão, a gente precisa fazer o Jean fazer uma música no órgão. E isso mexeu com o conceito da galera, né? Eu falei um pouquinho na minha oficina. Então, quando o Jean fez uma música no órgão, os caras entraram, os tubos bem iluminados, a gente não deixou nem usar a tela, para mostrar mesmo os tubos e tal, e foi muito legal. Então, eu acho que esse diálogo, ele é fundamental. Amanhã eu vou ministrar no culto pela manhã, e eu pedi para as crianças ficarem, porque a gente vai falar da viagem missionária do carnaval. Eu vou falar da multiplicação dos pães e peixes. Comprei umas latas de sardinha, comprei 7 pães e vou tentar ilustrar da melhor forma o culto para que elas entendam, com o propósito de integrar as gerações, né? Nós temos irmãos com mais de 80 que ainda frequentam a igreja, e nós temos jovens, adolescentes, crianças. Esses irmãos com mais de 80, eles querem ver a igreja viva, eles não querem ver a igreja morrer com eles. Eles querem os netos deles aqui, os bisnetos aqui. E eles precisam
entender como fazer isso. E aí eu, como um pastor de nova geração, tenho esse esforço e essa paciência com os velhinhos, de dizer, olha, para a gente ter os seus netos aqui, a gente precisa caminhar um pouquinho para cá. Você me entende? Ah, Ceder entendo, um pastor. É isso. Ceder, né? Ceder um pouco. Com os mais jovens, eu digo, olha, você chegou aqui agora, mas tem gente que já está aqui há 50 anos. Tem gente que está aqui há 60 anos. Então você precisa respeitar os mais velhos. Você precisa reconhecer a história dessa igreja, a história dessas pessoas. Dá para negociar um pouquinho também? Dá, pastor. Então, assim, a bateria já é de Deus aqui, não é mais do diabo. A guitarra também já recuperou, já voltou a ser de Deus também. A gente dá uma orada, batiza, mergulha na água se for preciso. E o órgão agora ficou pop. E o órgão ficou pop porque os caras do dia 3 tocaram nele, entendeu? Ô, Reinaldo, Então, eu acho enfim. uma coisa muito preocupante, eu até mencionei na minha oficina, a gente fala muito isso lá na igreja, né? Que a igreja segmentou muito. É interessante falar na linguagem da criança de 0 a 2, de 2 a 3, mas ficou muito segmentado, a gente perdeu essa noção do todo. A criança não consegue ficar no culto com os pais, não tem paciência, não aprendeu. Ela não aprendeu e o culto também não é para elas. E a gente está segmentando também o adolescente. O adolescente também está ficando fora do culto comunitário para ter o culto para eles. E a pergunta é, será que ele vai querer estar no culto depois, adulto? Não vai mais fazer sentido para ele. Esses dias uma criança começou um bate-papo com o pastor Paulo, que é o nosso pastor titular aqui, no elevador. Perguntou para ele, o senhor é novo aqui? Ele falou, não, já tem um tempo que eu frequento aqui, tem uns 10 anos. Aí ela falou, qual é o nome do senhor? Ele falou, Paulo. A criança falou, muito prazer, seja muito bem-vindo na nossa igreja. Entendeu? A criança dialogando com o pastor titular. Por quê? Porque a criança chega e sobe para o 4º andar, que é o andar do Ministério Infantil. E a gente que é ministro chega e vem para cá. Então perde-se o contato. A criança não sabe quem são os pastores da igreja. E se souber também não vão estar muito aí, né? Mas a gente tem que fazer esse esforço. Então a gente está fazendo esse exercício, viu, Renato? Tem uma proposta pedagógica de ensino para eles, mas em alguns cultos a gente tem preparado de um jeito que eles estejam, que é um desafio também dos ministros. Eu falei disso na oficina. Para mim, pregador, é muito mais fácil falar para esse auditório do que falar para um auditório com 100 crianças aqui na frente. Eu quero ver eu segurar a atenção delas, elas não vão aguentar meus 40 minutos de sermão, ou seja, eu vou ter que rever o meu sermão, eu vou ter que rever o meu jeito de comunicar para traduzir de forma que faça sentido para elas. Mas eu acho que a esse é o igreja desafio. também vai ter que rever certos valores, porque eventualmente você não vai falar 40 minutos mais. Sim. Mas pastor não pregou 40 minutos. Só pregou 20. Só pregou 20. Metade do Como? sermão. Então é Sim. um exercício Então, comunitário. De todas as né? gerações. Uma vez eu ouvi uma história, e eu não sei a veracidade disso, de fato, mas eu ouvi uma história de que, na agricultura antiga, o agricultor costumava amarrar o boi velho e o boi novo juntos. Por quê? O boi velho conhece o caminho do arado, e o boi novo tem energia para percorrer o caminho. E eu acho que isso se adequa perfeitamente. As gerações não têm que brigar entre si, porque eu tenho muito que aprender e eu estou no meio, né? Eu não sou velha, eu sou vintage. Eu sou uma vaca quase velha. Então, é muito rica a troca. Para vocês terem uma ideia, eu viajo ministrando e eu questiono alguns posicionamentos da Revolução Feminista. E o que isso trouxe para a mulher do século XXI, desviando a mulher do propósito do lugar de Deus para ela. Não um lugar de subserviência, claro, mas um lugar onde ela pode florescer na sua feminilidade, em quem ela é, sem ter que concorrer com o homem, nem provar que é melhor do que o homem, e ao mesmo tempo ensinar para a próxima geração de homens que a mulher deve ser respeitada, que ela não deve ser abusada por ser mulher. E aí, a minha filha mais velha é feminista xiita. Então, a minha vontade era de falar, você não sabe de nada, Clara, mas não é isso. Ela tem muito que me ensinar com o feminismo xiita dela. Porque ela está me oferecendo uma perspectiva que eu não tenho. E eu, trocando ideia com ela, também estou dizendo para ela das ideias, porque eu sou a mulher da geração da Revolução Feminista. Eu sou de 1968. Então,
as pessoas, a gente tem que aprender com os nossos erros. O que não deu certo, a gente tem que reavaliar, né? E não permanecer insistindo nos mesmos erros, naquilo que deu errado. E aí, essa troca tem sido desafiadora, mas tem sido maravilhosa, porque eu estou aprendendo muito com a minha filha. Então, a gente tem que se despir dos preconceitos e pensar, eu sou mais velho, eu sei de tudo. Gente, a gente não sabe de nada, a gente vai morrer sem saber um tanto de coisa. Então, a gente tem que ter a humildade de mesmo sendo mais velhos, parar para ouvir a criança ou o adolescente, porque eles têm muito para ensinar para a gente. E eu acho que esse encontro de gerações, dentro da igreja principalmente, ele é muito benéfico, e a gente deve fazer de tudo para que isso seja, cada um cede um pouquinho e vamos nos encontrar no meio do caminho, né? É isso que eu penso. Tá certo, então. Vamos para a próxima. Essa daqui já tem um cunho mais assim técnico e de também questão de temperamento. Então, são duas perguntas que eu já vou colocar em uma só, já vou embutir, que é o seguinte: o que fazer com o integrante que não tem compromisso com o ministério, mesmo ele tendo um temperamento forte, e aquela pessoa que tem grande dificuldade para cantar, até mesmo para fazer a base, a pessoa deixou bem claro aqui, né? Não conseguindo se encontrar nas vozes e ficando visível essa dificuldade. Então, a questão é aqui, para pessoas que têm um temperamento complicado no ministério e para as que têm dificuldade, né, de cantar, de dividir voz. A mesma pessoa tem que estar fora, né? Porque se ela é briguenta e não sabe cantar, Tem que estar fora, né? parou a brincadeira. Eu sempre digo uma coisa. Eu falo que talento e compromisso dificilmente habitam no mesmo corpo. Eu sempre falo essa frase. A pessoa que tem muito talento tem pouco compromisso, que ela sempre pensa assim, eu faltando no ensaio eu sou melhor que todo mundo. Ela pode não formular isso, mas na cabeça dela ela age de um jeito assim. E a que não tem compromisso é aquela que nunca falta na reunião, nos ensaios, que ela pensa assim, eu já não tenho talento. Se eu faltar, eles me tiram. Então... Vocês vão perceber que eu não tenho. Vão perceber. Então, o bom seria juntar as duas coisas, o talentoso com o comprometido, né? Ok, Renata, não faltava em nenhum ensaio. e lá na igreja a gente sempre tenta fazer assim, sempre tem pessoas que não se ouvem, não sei o que acontece, a pessoa não tem noção que ela é ruim. A pessoa acredita de coração que ela é boa, né? Você lembra dos programas Ídolos, por exemplo, que a pessoa fala, não, eu canto muito, é muito legal. E aí teve uma pessoa, você uma vez foi lá, cantou, e ela falou assim, não, mas eu posso melhorar. Aí o jurado falou assim, eu tenho certeza disso, piorar é impossível. Né? E eu falei, que bobear é crente ainda, é crente. Porque na igreja, presta atenção, a pessoa acha que porque está na igreja, tem que aceitar todo mundo. Quem é pastor aqui sabe disso. Mas isso aqui é uma igreja, como assim? Você tem que, né, tem que engolir tudo. Né? E não é bem assim. Mas a igreja também proporciona que a gente insira até pessoas, né, Jorge? Um coral. Você põe a pessoa lá no meio de todo mundo, ninguém vai ouvir. Entendeu? Você põe. Né, Andressa, a gente faz isso, né? Além do Não faz isso, não faz isso. do lado, né? Não faz isso. Diz aí, Andresa, que vocês fazem. Não, mas eu ia falar que a gente também tem o hábito de fazer periodicamente testes para entrar no Ministério de Louvor. Então, não tem nada a ver com The Voice, tá, gente? Não vai ter uma cadeirinha que vai virar e tal. Mas, assim, a pessoa ela vai cantar, só para a gente poder ver mais ou menos o nível que ela se encontra, até para a gente saber se ela está apta a ficar mais no backing. Tem vozes que não são para solista, tá? Tem pessoas que nasceram para fazer backing. Então, vendo a voz da pessoa, vendo a forma como ela toca, a gente já consegue ter uma ideia se ela vai precisar estudar mais um pouquinho para poder depois entrar para o ministério, ou se ela já pode, né? Ou se também não vai rolar mesmo, né? Aí, então... Eu acho que a gente tem que ter a coragem de dizer a verdade. Eu acho que a gente pode dizer qualquer coisa na vida, desde que seja permeado por amor. Você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, você quer cantar, mas o povo não quer ouvir. Tem que encontrar alguém que queira. Mas é claro, você não vai falar assim para a pessoa, né? Por exemplo, eu me lembro do livro Coração do Artista, tem uma descrição do Rory Nolan que ele vive essa circunstância. Ele começou a fazer uma série de audições na igreja para ver se realmente as pessoas estavam no lugar certo. E aí tinha uma senhora, que se não me falha a memória, ela era do coral, já estava lá servindo no coral há muitos anos. Mas o Rory assumiu a administração, né, dessa parte da igreja e foi rever cada músico.
E aí ele, ouvindo aquela senhora, ele viu que ela não tinha habilidade para estar cantando. E aí, aqueles músicos que tiveram um pouco de dificuldades, tanto músicos quanto cantores, ele repetiu o teste para ter certeza de que a pessoa não estava num dia ruim, porque isso acontece com todo mundo, né? Nervosa e tal. E depois de se certificar que realmente a pessoa não era habilitada para estar ali, ele chamou um por um e amorosamente comunicou: olha, nós agradecemos você pelo tempo que você serviu nessa igreja, pela sua dedicação. Cada um dos seus dias foi contado pelo Senhor, você foi bênção, mas agora nós estamos num processo de reestruturação e, pelo teu teste, você é inapto, você não tem a habilidade necessária para permanecer. Gente, é claro que isso é horrível de se ouvir, por mais macia que seja a sua voz, principalmente na nossa cultura, que não está acostumada com crítica e com rejeição. Mas o que aquela mulher testemunhou, o Rory testemunhou o seguinte, que ele, anos depois, ele recebeu uma carta daquela mulher. E ela falou assim: no dia que você me disse que eu não tinha habilidade para o ministério, eu te odiei. E eu fui para casa muito insatisfeita e muito frustrada. Então eu comecei a buscar de Deus: Senhor, eu queria te servir cantando, mas eles não querem que eu te sirva cantando. Onde o Senhor quer? E ela reconheceu que ela nunca tinha feito essa oração. Ela nunca tinha feito. E aí ela descobriu o dom que estava escondido, que era o aconselhamento. E naquelas alturas ela tinha aberto uma clínica de aconselhamento e estava abençoando muitas pessoas com o dom. Eu costumo ilustrar essas histórias com uma coisa: Deus não manda. O pai amoroso, zeloso, não manda o filho para a praia e põe dentro da mala casaco de pele, luva, touca, bota e cachecol. Se o menino vai para a praia, você põe na mala dele bermuda, protetor solar, óculos escuros, boné. Da mesma maneira, Deus, os dons que Ele nos deu apontam onde Ele quer nos usar. A pessoa está no período na equipe de louvor, sei lá por quê, porque ela queria cantar, porque ela tem uma necessidade de ser vista, para ser apreciada, para tentar preencher uma lacuna de rejeição que ela teve lá no passado, e ela almeja esse lugar para ser vista e apreciada, e na verdade Deus não deu isso para ela. E aí ela sofre e faz sofrer. O cara da mesa, então, coitado, faz malabarismo para equilibrar a voz. Então a gente tem que apontar dessa forma: olha para a sua mão, você tem... O que Deus colocou na sua mala? Qual é a habilidade que você tem, que os outros reconhecem? Porque o povo, não interessa o que o outro pensa. Interessa sim. O outro é importante no processo, senão Deus não tinha colocado a gente. O testemunho da comunidade aponta, né, para o seu dom. Exatamente. O que as pessoas apreciam, elas falam. Onde você funciona, você fica sabendo que você funciona. Eu tenho um testemunho interessante lá do CTMDT. O primeiro capítulo do meu livro, para quem já leu, fala sobre chamado e lugar no corpo, justamente para dar essa limpada já na situação. E teve uma aluna lá no CT, imagina, ela saiu de casa, ela morava em Santa Catarina, foi para Belo Horizonte, largou tudo para 2 anos, e família na expectativa. Ela chegou em prantos e falou para mim assim: eu li o primeiro capítulo do seu livro e eu percebi que eu não sou líder de louvor. E eu estou fazendo louvor e adoração aqui, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui agora. Como é que eu vou voltar para casa? Com que cara eu vou voltar para casa? E eu falei para ela: quem disse que é para você voltar para casa? Eu falei: que bom que você descobriu no começo do seu curso. Agora você vai ter... E ela ficou desesperada, chorou, falou que chorou. Ela não conseguia nem falar direito comigo. E eu falei assim: ai meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz, né? E tal. E essa menina descobriu um talento na área de teatro. Absurdo. Hoje ela faz espetáculos, vocês já foram ver o espetáculo dela, que é a Adelita. Ela dá aula de teatro no CTMDT hoje. Comanda a área, se eu não me engano, não é? De teatro? Na Fábrica de Artes, que ela é uma escola de formação lá da Lagoinha, na área de teatro. Uma grande atriz, escritora. Então, graças a Deus, que doeu. Foi o que você falou, mas ela descobriu, né? Interessante, muito interessante isso. Agora, muitos exemplos aqui foram dados das pessoas que às vezes estão no ministério de louvor, diretamente ligado ao cantar, e não tem tanto talento para isso. Então, a forma como comunicar, os exemplos. Mas é bom a pergunta foi feita dos dois lados. Existem também as pessoas muito talentosas que também não são líderes de louvor.
E o líder do grupo tem que ter uma habilidade da mesma forma eficiente para comunicar tanto aquele que talvez não percebeu que está no ministério errado, para comunicar também aquele talentoso que talvez a forma como ele está querendo agir não é adequada. Um líder de louvor, por exemplo, não precisa ter uma espetacular voz e fazer 1001 firulas. Ele tem que ser afinado, obviamente, mas a grande necessidade do líder de louvor é ser aquele que conduz a congregação à adoração com a música. E às vezes não é o solista que vai conseguir fazer isso. E às vezes o solista é colocado para fazer isso e azeda tudo, não funciona. Então, também é uma dificuldade chegar e comunicar com essa pessoa, né, para ele entender. Né? Às vezes não consegue cantar no back, porque não consegue cantar junto, tem um talento tão exacerbado que não consegue cantar junto. Então, uma outra face da moeda que precisa de ser administrada também, e também não é fácil comunicar. Tem que ter coragem, tanto para falar para aquele que não canta, quanto para falar que aquele que arrasa, olha, muito obrigado, mas você canta muito, você é muito talentoso, mas você não tem compromisso com o grupo, Deus te abençoe. Vai achar o seu rumo. Vocês viram que por isso que Deus não me coloca para fazer esse tipo de coisa. Porque a pessoa ela tem muito talento, mas o grupo inteiro fica cativo daquele talento. A pessoa não tem pontualidade, a pessoa não vai nos ensaios, ela se comporta como uma estrela. Então, peraí, isso já... Você está falando do Paulo Henrique Ganso, no São Paulo? Deve ser, né? Não, inclusive, essas pessoas muito talentosas, às vezes, se colocam em situações que às vezes elas ficam constrangidas. Na nossa igreja já teve uma situação assim, do pastor Márcio pedir para cantar aquele hino Aleluia. E a pessoa cheia de talento pegou o microfone e começou, aleluia. Não, filho, não é assim não, é assim, ó, aleluia, aleluia. E o pastor Márcio que dirigiu a congregação. Ô Jorge, você na sua caminhada... Eu tenho... Não, pode falar. Não, tô falando assim que o Jorge falando de muito talento, você toca com músicos incríveis. E nessa vivência de igreja, tudo, você deve ter encontrado muita gente assim também com esse tipo de talento incrível, mas e complicações pessoais e ministeriais. Na maioria das vezes, dentre esses músicos, os grandes talentos são normalmente as pessoas mais humildes. Os Alguns, grandes, os grandes mesmo, né? Porque o rico emergente é cheio de frescura. O cara que nasceu rico é simples. Exatamente. É isso aí. Não, isso é um fato. Porque até condição para a pessoa ter chegado onde ela chegou. Se ela não tem essa percepção dela mesma, das suas limitações, ela jamais vai conseguir progredir num patamar que seja de excelência. É interessante isso. Você falou, eu nunca tinha parado para pensar, mas pensando em algo, lembrando de algumas pessoas, o Fernando, por exemplo, o Fernando para mim é uma referência, né? O Fernando é um pianista, enfim, de nível mundial, eu diria. E ele é um dos caras mais humildes que eu já conheci, mais humildes. Eu tenho um testemunho para contar sobre esse negócio aí, que é o seguinte: eu nunca tive talento nenhum para cantar, para tocar. Eu não consigo ter ritmo nem para bater palma, assim, é um negócio absurdo. Só que daí, teve uma reformulação aqui do louvor, do coral, não sei o quê, e aí, o pastor Paulo, nosso pastor titular aqui, falou assim, não, vamos lá no ensaio do coral, para dar uma força, os pastores, no ensaio e tal. E ele começou, eu falei, pastor Paulo, eu não sei cantar, pastor. Não, mas no coral dá tudo certo e tal. Aí eu cheguei em casa, né, a esposa nessa hora é ótimo. Cheguei em casa e minha esposa canta aqui no louvor e tal. Aí eu falei assim, amor, o pastor Paulo insistiu lá para eu cantar lá no coral, ensaio dia tal. Ela falou, você não falou para ele que você não sabe cantar? Eu falei, mas ele insistiu e falou que vai dar tudo certo, que é para ajudar os irmãos. Ela falou assim, você vai atrapalhar os irmãos. Então você não vai. E avisa ele que você vai atrapalhar os irmãos se você for. O seu dom é outro, né? Então, esposa nessa hora é incrível, não fui para a felicidade de todos.
continuo na minha toada de ensino, né, de pregação, e o coral vai muito bem, obrigado, comigo fora dele, é só isso. A próxima pergunta é sobre eventos de entretenimento e foi direcionada para a Helena, mas também se vocês se sentirem à vontade, né, para responder. Então, essa vai ser a última? Tá, ainda bem que está dentro do assunto, né? Muitas igrejas criam cultos e eventos para jovens, como festival de inverno, com bandas, teatro, dança, para chamar os jovens não cristãos. Uma forma de trazer principalmente os não cristãos. Como você vê esses eventos? Qual que é o limite dessa ferramenta evangelística? Bom, eu acho que as artes, na sua totalidade, elas foram criadas para manifestar Deus, né? Para derramar a presença de Deus, para comunicar Deus, enfim. E eu acho válido, eu acho que é importante a gente usar as artes na ferramenta evangelística. Então, às vezes, as pessoas que não viriam à igreja de uma maneira convencional para assistir um culto, uma pregação, elas viriam, por exemplo, para ver um espetáculo teatral, né? Então, eu não vejo nenhum problema nisso e acho muito válido. Eu acho que o limite é quando você quer fazer dos cultos um momento de entretenimento para as pessoas que já são cristãs. Eu acho que o entretenimento ele é muito bom. Como eu disse aqui quando eu falei mais cedo, eu amaria que lá nos teatros de Belo Horizonte tivesse uma arte que sendo expressa através do teatro ou do cinema, que não comprometa os valores cristãos, onde eu posso levar os meus filhos, onde eu posso ir assistir e sair não apenas edificada, mas leve. As coisas não têm que necessariamente ser evangelísticas, se vocês entendem. Eu acho que tem lugar para tudo. Eu acho que eu posso ir a um bom show musical e ver boa música sendo tocada, produzida por cristãos. Um Michael Bublé da vida, assim, né? O Michael Bublé eu sou suspeita para falar, né? Deixa o Michael Bublé de fora. Vamos ficar só aqui na nossa tribo. Então, eu gostaria muito que, por exemplo, quando eu fui no show do Marcos Almeida, né? Eu sabia que eu podia levar gente de qualquer idade. E que o Marcos Almeida não ia pregar, e ele não ia falar de Jesus abertamente, mas que não ia ter nada que eu ia ouvir sair da boca dele, que me comprometesse a minha fé, ou me deixasse para baixo, porque tem certas coisas que a gente assiste que deixa a gente para baixo, né? E, no entanto, as pessoas querem fazer isso tudo no culto. Não é no culto, gente. Então, a gente tem que entender, por exemplo, outro dia, vou ilustrar uma situação que a gente teve. Eu e o João, eu fui ministrar num culto da Lagoinha de terça-feira. O André que prega, o André não estava lá, o pastor Márcio me ligou, Helena, você pode pregar? Posso pregar. Aí tinha uma dupla sertaneja, universitário, acho. E aí... Se era universitário mesmo. E tal. E os meninos cantando, aliás, eles cantavam muito bem o estilo de música que eles se propuseram cantar. Só que a música falava uma coisa de faça o coração para Deus. E eles queriam que a igreja toda, isso no período de louvor, fizesse o coração para Deus. gente não rola. Aí o João está no primeiro banco, a TV passando, é a câmera da TV, o João vê a câmera aí. Não vou fazer coração para Deus. Não vou ficar na manivela, entendeu? A minha adoração ela deve ser espontânea. E não, sabe aquela coisa, joga a mão para o alto, tira o pé do chão, faça um coração para Deus. Isso é uma coisa para o entretenimento. E no culto não é lugar de entretenimento. Você pode fazer isso, por exemplo, vai fazer um festival de sorvete na igreja, chama os meninos para cantar, entendeu? Entendeu? Tem um lugar para ele. Vai fazer um festival de música, entendeu? Faz um festival de música com todo estilo de música, entendeu? Você vai lá para assistir a arte que eles produzem. Agora, misturar as coisas, então acho que o limite é esse. O limite é a gente entender o que é o culto, o que é o... Como é que é, Jorge, a palavra que você usou? A liturgia. A liturgia. O que é a liturgia e o que são esses momentos, os impactos evangelísticos, o culto que você promove para a mocidade, para eles terem um momento, sim, de entretenimento, sim, de queimar gasolina, entendeu? É válido, mas não mistura isso com
com o prestar culto a Deus, não. Porque aí a coisa começa a ficar confusa e as pessoas vêm para a igreja só para se satisfazerem emocionalmente. Esse que é o perigo. E não estava na pergunta não, mas acho que é pertinente com a questão, que deve ser preocupado também, e aí a preparação da liturgia, do evento, vamos dizer assim, vai ser algo que tem que ser pensado. O seguinte, vai se criar alguma coisa, algum evento na igreja com esses limites, com esse propósito, para atrair pessoas que não são cristãs, mas que num determinado evento iriam à igreja, tudo bem. E depois? Vai ter que começar a fazer só esse tipo de evento para que essas pessoas voltem? Então tem que se pensar nisso. Tudo bem, esse tipo de evento é o atrativo, é o chamariz. As pessoas vêm, gostam, percebem algo diferente, e aí, o que é feito com essas pessoas? Elas só vão voltar no próximo evento? Então, tem que se pensar nisso também. O que eu vou fazer com essas pessoas que vão ali naquela situação, naquele contexto, e de repente vão gostar, e de repente querem conhecer? O que vem depois? Qual é o próximo passo? Qual é o alimento que essa pessoa vai receber ali? Porque senão a pessoa só vai quando tem evento e não há crescimento nenhum e não há transformação nenhuma. É o evangelho amaciado, né? Como é que é o evangelho marciano? Não, é o evangelho amaciado. Eu tô dizendo. Amaciado. É, Ok. é, Eu pensei, não, maçã. evangelho marciano. Não. Como assim evangelho marciano? A pessoa acaba apresentando uma coisa muito suave e tal, e a gente discutindo essa coisa, e a igreja discute muito isso, né? Contextualização, enfim. E aí tem uma hora que você contextualiza tanto que você perde a sua essência. E Jesus nunca amaciou muito a mensagem. Jesus falou com todo mundo, adequou a mensagem dele na contextualização, mas o princípio, ou é tudo ou nada, como já dizia o Sérgio Pimenta, né? Pega ou larga de vez. Né? E às vezes a gente tenta amaciar muito, foi o que o João falou. Aí a pessoa vem, na hora que você joga o negócio para valer, a pessoa, mas não foi isso que eu estava aqui. Ela espirra. Né? Aí vira, a isca fica mais importante que o pescador. Isso. Entendeu? É. Aí não pode. O que me incomoda um pouco nesses eventos é que às vezes a gente fica fazendo aquela coisa de agente secreto, entendeu? Traz o camarada para uma armadilha. Isso, armadilha gospel. Aí quando ele entra, você tranca a porta e fala, agora nós vamos falar. E o cara fala, pô, mas peraí. Exatamente. Agora Agora foi você para não isso fala, que eu vim. Então isso, eu acho que é uma desonestidade com o público, né? É ser desonesto, é jogar sujo, né? E o que o João colocou, eu acho importante também. Eu acho que a gente criou uma cultura, né? A própria linguagem é tudo uma coisa tão para os iniciados. Eu acho que falta um pouco mais a gente sair. A igreja precisa sair mais das suas portas, para que as pessoas possam ter contato com o que está acontecendo aqui dentro, lá fora. Para poder fazer essa opção de falar assim, eu quero ir, poxa, isso foi interessante, né? Eu quero continuar ouvindo. Mas se é o que ele falou, se a gente vai fazer isso em eventos especiais, elas só vão vir nos eventos especiais. Então o negócio é a gente fazer evento especial lá fora. Né? A gente está lá na rua, né? Mais na rua e menos dentro. Eu acho, uma vez o Tim Keller foi perguntado sobre isso, e ele respondeu justamente isso, que ele é conhecido como um pastor que contextualiza. Só que você vai ver, a gente foi na igreja, você vai ver a forma assim, é orquestra, ele prega todo formal, aí você fala, cadê a contextualização? É a contextualização da mensagem, da importância da mensagem bíblica para o hoje. Lotado de jovem, lotado. Você fala, estava aqui, rock? Não, orquestra tocando. Por quê? Porque o evangelho continua impactante. Pois é. A gente não acredita nisso. E atual, a Bíblia continua atual. Ele fala, você é jovem, ele falou isso no dia que a gente estava falando da Bíblia, ele falou assim, você é jovem nova-iorquino, do século 21, a Bíblia é para você, a Bíblia é para mim, a Bíblia continua sendo para nós. Ou seja, o Evangelho é mais do que suficiente para fisgar a palavra é horrível, mas para atrair, para tomar corações, vidas. Às vezes a gente quer muito mascarar, deixa eu falar, isso aí, Arapuca, isso é horrível. O Fernando não fazia um evento na igreja dele, eu lembro disso, que era de música, o Fernando Melino, que era... Terça de graça. Terça. E era assim, música, ele chamava a gente de tudo quanto é jeito, e o pastor deixou, e ele falou, não vai ter Arapuca gospel, não é que a gente vem aqui assim, depois no final a gente fala, brincadeira, não, pegadinha do malandro, não é isso, né? Era música. Não, qual era o esquema? Ele deixava o cara tocar o que ele quisesse. E ele tinha 10 minutos no final para dar uma mensagem. Isso é fantástico. E era isso. E todo o tempo
da igreja eram aqueles 10 minutos que ele usava E para era falar. dentro da igreja. Não, exatamente. Fantástico. Mas o cara podia fazer o que ele quisesse. Fantástico. Mas, por exemplo, isso ainda não acontece, e eu acho isso fantástico. Mas por que não acontece? Porque se santifica o espaço. Não, mas vai tocar Entendeu? o violão Porque é consagrado. O violão é sagrado, a O pedra... violonista não é consagrado, não, mas o violão é. Né? O teclado, esse teclado, a irmã não sei o que lá, tocou o hino, não sei o que. Quer dizer, a gente sacraliza o que não precisa ser sacralizado. A gente tem que dialogar com a nossa cultura e com o nosso tempo, e principalmente para apresentar redenção e não condenação. Porque hoje os evangélicos viraram mais uns protótipos de pequenos Hitler condenando quem não entra no esquema. Entendeu? Então, assim, se é isso, está fora. Se é isso, condenado. Você é isso, está no inferno. Entendeu? É essa visão, essa leitura que o mundo faz de nós. E é uma leitura verdadeira. A gente tem que repensar esse evangelho que a gente está anunciando, com menos artifícios e mais profundidade de vida com Deus, que se derrama. Se você está cheio de Deus, quando esbarrarem em você pela rua, no metrô, onde quer que seja, é Deus que você vai derramar. A nossa preocupação central deve ser ter uma vida diante de Deus, né, para nós exalarmos Deus sem o nosso esforço, sem a nossa interferência. Cristo em vós é a esperança da glória. Se você está cheio dele, nas oportunidades que você tiver na vida, é ele que você vai derramar. Agora, se você estiver cheio de um espírito religioso, você vai montar a pouca gospel, você vai sair condenando e fazendo a listinha de que vai para o céu, que vai para o inferno, você se tranca dentro da igreja, santifica o lugar e não vai dialogar com as pessoas e anunciar que há boa notícia para elas, né? Assim como essa boa notícia te alcançou para alcançar o outro, mais do que pelo nosso discurso, pela nossa vida, né? Então, menos artifícios e mais vida, eu acho que é isso que está faltando.